Você sonhou, esperou, desejou, se organizou e aconteceu o date. Chegou o dia do primeiro encontro e aí vai dar tudo certo. Para, bebê! Para, porque pode dar tudo errado. Sabe do que é que vai depender? De você botar tudo a perder. Então, tem coisas que você não deve fazer no primeiro encontro. E é hora de você refletir sobre isso. E vou lhe dizer mais, todas as coisas que eu direi aqui neste vídeo é quase uma compilação das principais coisas que eu já vi pacientes meus fazerem. E claro, naufragaram o primeiro encontro. Então, para que você não seja um náufrago do primeiro encontro, acho bom você assistir esse vídeo. Eu sou Marco Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E já comece não naufragando a nossa relação. Como é que você faz isso? Se inscrevendo nesse canal, venha fazer parte da família Nós da Questão, já começa deixando o gostei. No final do vídeo, se você não gostar, é só trocar pelo não gostei e ativa o sininho para receber notificações. Mas comece mesmo deixando o like. Por quê? Porque se você gostar, você esquece. Se você não gostar, eu duvido você esquecer de botar o não gostei. Mas agora, vamos falar de o que você não deve fazer no primeiro encontro. E falando sério, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu atendo tantas pessoas que tinham tudo para dar certo e dar errado no primeiro encontro, porque fazem coisas que podem parecer simples, mas a gente faz sem perceber. E no final das contas acabam sendo coisas absurdas. Então vamos lá começar talvez pelo ponto mais polêmico na cabeça das pessoas. Então, a primeira coisa a não se fazer no primeiro encontro é a seguinte: não fica noiado com a conta. Esse papo da conta é muito interessante, porque... Ai, o homem paga, ai, a mulher paga, ai, os dois pagam. Para, bebê! Para e usa um pouco mais a imaginação, porque pode ser que não seja um homem e uma mulher, pode ser que seja um encontro de duas mulheres, pode ser que seja um encontro de dois homens. A regra muda? Não muda, a regra é a mesma. E eu vou lhe ensinar a regra para nunca mais você errar. É o seguinte: no primeiro encontro, paga quem convidar. E socialmente está mais ou menos estabelecido que quem convida normalmente é o homem, se for um homem e uma mulher, né? Então, seja um homem ou uma mulher, dois homens, duas mulheres, não me interessa. Quem convidou paga o primeiro encontro. Quem foi convidado, na hora de pagar a conta, se oferece para dividir. Quem convidou recusa e paga. E se você foi o convidado, você não vai escolher o prato mais caro do restaurante, o vinho de 60 anos. Não, você não vai fazer isso. Também não precisa pedir um misto quente, não. Pode pedir uma comidinha legal, mas não me vá pedir o caranguejo do fundo do mar com trufas que tiraram das montanhas do Himalaia. Não, você não vai fazer isso. Então você vai pedir um prato razoável, uma bebida razoável. Na hora da conta você vai se oferecer e quem convidou vai se negar. É assim que deve funcionar. Se forem dois homens, a mesma coisa. Se forem duas mulheres, a mesma coisa. E por favor, se você é uma mulher, não me venha com este papo de ai, porque eu me aprontei, porque eu gastei, porque eu me empetequei, porque eu fui ao salão de beleza. Para, bebê! Para! Porque você não é objeto de consumo. Na hora que você se coloca nesse lugar, você fica no lugar de objeto de consumo. E lembre-se, dinheiro é poder. Se você quer que o outro sempre pague as coisas para você, você vira propriedade do outro. Automaticamente você cria um desnível relacional. Se eu sempre pago, eu posso mais do que você, eu mando mais do que você, eu decido mais do que você, eu tenho mais importância do que você. Então, sai fora porque não é por aí. A partir do segundo encontro, não interessa quem convidou. Quem convidou, você vai
na hora de pagar você se oferece para dividir e o outro disser, não precisa, faço questão. A partir do segundo encontro você fará questão de dividir contas. Fechado? A segunda coisa que você não pode fazer no primeiro encontro é falar das suas doenças. Nossa, como assim? Que absurdo, alguém falaria de doença? Fala! Eu já tive mais de um paciente que já passou por esse tipo de coisa. Ah, mas e se eu for intolerante ao glúten, se eu for intolerante à lactose? São coisas simples, mas que você não precisa falar. Você precisa simplesmente escolher comidas que não tenham isso, né? Até porque alergia por alergia, você não precisa dizer ao outro... Olha, hoje antes de vir quase não vinha, porque botei um desodorante, deu uma alergia no meu sovaco, fez umas placas desse tamanho. Não vai, não é? Ainda tira assim a camisa, mostra as placas. Não, você não vai fazer isso. No primeiro encontro, a gente vai se dedicar a se concentrar no outro e a falar sobre coisas boas. E nem doença sua, nem doença do outro, tá? Porque você também pode notar que o outro tem psoríase. Você não vai falar disso. Você vai apenas ficar quieto. Não é hora de primeiro encontro a gente falar de doença nem de perguntar de doença de ninguém. Combinado? Tá pensando que eu estou exagerando? Já vi tanto isso acontecer. Certa vez um paciente meu não teve segundo encontro, né? Eu é que estou fazendo a atribuição que isso foi um dos motivos para não ter segundo encontro com a moça que ele gostou tanto de conhecer. E ele, no meio da conversa do primeiro encontro, era um jantar, Ai, eu tô tão desconfortável, eu tô com uma frieira no meio do dedão do pé, porque eu jogo futebol, tá me incomodando. Não! Não vamos falar de doença no primeiro encontro, tá bom? A moça jantando, pensando na frieira no meio do dedão do pé dele. Não. Por favor, tá bom? Você também não vai falar de temas sensíveis ou pesados. O que são temas sensíveis ou pesados? Os pesados são clássicos, não é? Política, futebol e religião. Não, você não vai falar dessas coisas. Os sensíveis, você não vai falar no primeiro encontro do seu currículo vitae amoroso. Você não precisa dizer todo mundo que você namorou, quantas pessoas você dormiu. Você não precisa falar de como você está decepcionado com a vida amorosa, como as mulheres não querem nada sério, como os homens só querem sexo, como foi sua última ruptura amorosa. Ah, mas e se a pessoa perguntar, nossa, você é uma pessoa tão bonita, tá sozinha, por quê? Bom, primeiro que essas perguntas não devem ser feitas desta forma, né? Em segundo lugar, se o outro perguntar por que você está sozinha ou sozinho, você vai dizer, porque eu estava esperando lhe encontrar. Ponto final. E aí vamos lá. Essa foi uma paciente que foi para o primeiro encontro com um cara que ela achava interessantíssimo, tal. Um cara jovem, inclusive, tinha 39 anos. Ele passou o jantar inteiro falando da viuvez dele. Ele era viúvo, então ele foi contar a viuvez, como foi perder a esposa para o câncer, enfim. Não há tesão, não há desejo, não há interesse que segure a morta sentada na terceira cadeira da mesa. Não dá. Então, nada de assuntos sensíveis ou pesados. Eu dei alguns exemplos, mas para isso você pode usar um negócio que se chama bom senso. Anda em falta, eu reconheço, mas você há de ter algum. Então, use o bom senso. E nada de assuntos pesados, polêmicos ou sensíveis. No primeiro encontro, não. No primeiro encontro, você não vai beber muito. Você pode tomar 2, 3 taças de vinho, mas não, você não pode tomar 2, 3 garrafas de vinho. Isso aí não dá para ser. Tenha paciência, não dá. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, um segredo, uma intimidade minha. Não que isso valha de alguma coisa, porque eu não sou regra para nada. Eu estou casado há 16 anos, é fato. Mas um casamento que não era para existir. Por quê? Porque no meu primeiro encontro eu não percebi o nível alcoólico que já se estava àquela altura da noite. Porque se eu tivesse percebido, realmente não ia ter rolado. Esses 16 anos não iam ter acontecido. Mas, enfim,
Evita o consumo excessivo de álcool, um pouquinho para soltar a língua, para ficar mais animadinho, mais animadinha, menos inibido. Tá valendo. Outra coisa a ser evitada no primeiro encontro é não deixar o outro falar. Há pessoas muito ansiosas, muito aflitas e que quando tem um silêncio que seja no momento do encontro, essa pessoa já começa a falar, e aí você impede que o outro fale. Dê espaço para que ambos falem, para que seja uma conversa que flua. E se por acaso você acabar de contar uma história, o outro responder e se fizer um silêncio, ao invés de você emendar falando, já que você estava falando, pergunte coisas ao outro, estimule o outro a falar, porque às vezes talvez o outro possa ser um pouco mais tímido ou tímida do que você, então você vai manejando isso e dando espaço. Mas lembre-se, não emudeça o outro no primeiro encontro. E muitas vezes a gente faz isso por pura ansiedade. No primeiro encontro, você também vai evitar declarações extremas. Morra de surpresa agora. Canso de ver isso acontecer. Nossa, você é a pessoa maravilhosa, você é a pessoa da minha vida. Encontrei a tampa da panela. Olha, vou te falar, é meio maluco talvez, mas eu já vi gente dizer no primeiro encontro eu te amo. Realmente. Não. Sabe por quê? Isso é assustador. Declarações extremas no primeiro encontro dá a impressão a outra pessoa, não que ela está diante de uma pessoa legal, mas que ela está diante de um doido ou de uma doida. Então, para você não passar por doido ou doida, segura, até porque, ainda que você esteja sentindo isso, é excessivo, porque é o primeiro encontro. Nem que seja para dizer, nossa, você é a mulher mais linda que eu já conheci. Nossa, você é o homem mais empolgante que sentou na minha frente até hoje. Excessos, nada de excessos. Elogios? Sim, elogios são bem-vindos, de ambos os lados, tá? No primeiro encontro, também não minta, porque isso vai criar já desde o começo fraturas entre vocês. Não mentir não significa que você tem que dizer tudo, ou que você precisa falar de qualquer coisa que você não quer. Mas você pode dizer, eu prefiro não falar sobre esse assunto hoje. A gente está se conhecendo, vamos com calma, depois a gente conversa sobre isso. Seja lá o que for, não minta. E você também tenha muito cuidado no que pergunta, porque às vezes a gente faz perguntas que induzem o outro a mentir. E quando isso acontece, são perguntas descabidas para um primeiro encontro. Por exemplo, num primeiro encontro, você não vai perguntar, ainda que isso seja muito importante para você, sim, mas você quer ter filhos ou não? Você quer casar ou não? Esse tipo de coisa não é para um primeiro encontro. Primeiro encontro você não sabe nem se gosta da pessoa, você não sabe nem se vai encaixar com a pessoa. O que diabo você vai estar perguntando se a pessoa quer ter filho, não quer ter filho, quer casar, não quer... Ah, porque eu não quero perder tempo. Para, bebê! Para, isso não é uma corrida. A gente não está disputando as Olimpíadas aqui. Estamos conhecendo outro ser humano. Então, não coloque questões que façam o outro mentir. E se questões que fazem o outro mentir forem colocadas, não minta. Não minta mesmo, porque isso começa já plantando uma semente muito ruim nesse primeiro encontro. Evite também contar vantagens, porque às vezes as pessoas mentem contando vantagem, né? Dizendo que fazem o que não fazem, que são o que não são, que gostam do que não gostam. Nossa, eu adoro montanha, eu adoro escalar montanhas. E você? Você adora shopping. Aí você vai e diz, eu adoro escalar montanha também. Olha a mentira. Não, não diga isso. Adoro escalar montanha. E você? Nunca experimentei. Realmente não sei dizer. Faz a Glória Pires, né? Não sou capaz de opinar sobre isso, mas não minta. Mentir no primeiro encontro não vai ajudar em nada esse encontro a progredir. E por fim, algo que você de fato deve evitar no primeiro encontro é o ghosting, é desaparecer. Se você foi para o primeiro encontro,
não gostou, não rolou, o beijo não encaixou, não teve nada a ver a conversa, o cara ou a moça não disseram absolutamente nada aos seus sentimentos, não desapareça. Você não gostaria que fizessem isso com você, isso é um exercício de maturidade. Você vai se despedir da pessoa, vocês vão embora e depois você mandará um WhatsApp para essa pessoa, agradecendo, dizendo que foi legal, mas que você sentiu que não rolou entre vocês. Nossa, vai fazer isso por WhatsApp? Se for um primeiro encontro, dá para fazer, porque o outro terá que viver apenas um microluto. É um microluto de uma pessoa que ele desejou, que ele encontrou uma única vez e que essa pessoa não rolou, não ficou afim. Então, se o outro lhe convida novamente para sair, você responde por WhatsApp, falando obrigado pelo convite, aquela vez que a gente saiu foi legal, me diverti, mas realmente eu senti que a gente não tem nada a ver. Não é um texto agradável de se ler, não é. Mas é muito mais maduro do que você fazer o ghosting, né? Virar o fantasma e desaparecer. Porque é preciso que a gente se habitue ao seguinte: da mesma maneira que eu entro numa relação de forma madura, é preciso que eu saiba sair das relações de forma madura. Porque se eu não me treinar para sair das relações de forma madura, eu jamais saberei entrar de forma adulta também. Quem não sabe sair também não sabe entrar. É preciso termos os dois treinos. Treinos para entrar e treinos para sair. E aí eu tenho certeza que a essas alturas do vídeo já tem gente dizendo assim: ah, mas então quer dizer que no primeiro encontro eu não posso ser eu? Se você é isto tudo, o que eu disse que não se poderia ser no primeiro encontro, não, você não pode ser você. E aí está na hora de você se repensar, se retrabalhar enquanto ser humano. Porque eu não posso ser o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero não, tá? Existe uma coisa chamada competência social e eu preciso desenvolver competências sociais. E a minha competência social garante que eu saberei me portar de formas diferentes, em diferentes lugares, em diferentes situações. Então, se você não sabe se portar no primeiro encontro, aprenda. Se você não sabe se comportar indo a uma igreja ou a um culto, aprenda. Se você não sabe se portar indo a um cinema, aprenda. A gente não aprende? Eu não faço o que eu quero dentro de um cinema. E a gente aprende isso criança. Quando vai ao cinema e começa a falar e a dizer e a apontar, e o pai ou a mãe diz: ei, psiu, silêncio. Aqui você tem que assistir em silêncio, porque tem outras pessoas, está incomodando as outras pessoas. Pronto. Você aprende a se calar dentro do cinema. Não interessa, você não fica dentro do cinema conversando, tá? Hoje em dia há quem fique dentro do cinema com o celular e a luz atrapalhando quem está dentro do cinema. Tudo bem, né? Vai fazer o que se a educação anda frouxa demais, que seja. Mas não pode. Então não é uma questão de ser você. É uma questão de desenvolver competências sociais para momentos específicos. E eu estou lhe dando ferramentas. Acho bom você usar, porque todos os exemplos que eu dei, eu já vi acontecer. E já vi o protagonista se dar bem mal. Não torne o seu primeiro encontro o último. Pense nisso. Tchau, até a próxima.